Pois bem, irmãos, então na leitura que aqui fizemos, eu já quero dizer aos irmãos que o Evangelho de João registra muitos milagres, ele fala sobre a divindade, já falei várias vezes sobre isso, mas existem milagres que apenas dois evangelistas, Mateus, Marcos, escreve, existem três que é Mateus, Marcos e Lucas, alguns João só escreve, por exemplo, as bodas lá em Caná da Galileia, só João que escreve, mas tem milagres que os quatro escrevem, e onde é que nós lemos a multiplicação dos pães? Os quatro eles escrevem. Mateus escreve no capítulo 14, versículo 13, Marcos no capítulo 6, versículo 30, Lucas 9 e versículo 10, e aí João aqui no capítulo de número 6. Só para nos entender, João aqui é o que dá mais detalhe desses milagres. Porque, irmãos, João ele escreve em outra época, provavelmente datado de 25, mais tardar aí 30 anos, é a diferença do escrito de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, e João foi o último, tá? Então, Marcos escreve o primeiro seu evangelho, João é o último. Então, época diferente, data diferente, João é mais detalhista. Por exemplo, nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas fala sobre André e Felipe. Nenhum deles fala, eles falam sim, tá? Que tinha um menino lá com peixe e pão, mas não fala que era um rapaz. Então, João ele dá mais detalhe dos milagres. E por que ele dá mais detalhes desses milagres? Porque ele preocupa minuciosamente em apresentar Jesus como divino, como filho de Deus. Então, por exemplo, quando ele fala para Felipe, olha, onde compraremos pão, onde vamos arrumar, porque esse milagre, ele foi feito próximo a Betsaida, e Felipe era de Betsaida. Então, Felipe conhecia Betsaida, uma cidade, ele conhecia, então ele sabia onde podia comprar esse pão, por isso que ele pergunta a Felipe. Já Mateus, Marcos e Lucas nem falam o nome desses dois personagens, mas dentro disso aqui, irmão, de um contexto que foi escrito, nós vamos falar para os irmãos que o contexto, o que é o contexto? Irmãos, é o texto dentro de uma época, dentro de um motivo e um objetivo. Se muitas seitas, muitas doutrinas heréticas, é porque pregam texto fora de contexto. Por exemplo, existem igrejas, não criticando, mas estou dizendo da Bíblia aqui, quando Jesus lava o pé aos discípulos, está próximo à morte dele. Ele quer ensinar o quê? Uma lição de humildade. Alguém pega fora do contexto, pega uma bacia com água e manda fisicamente algum lavar o pé do outro. Às vezes estava lavando o pé, mas não está com humildade. Por quê? Pegou fora de contexto. Se você pegar, Jesus fala assim, olha, se o teu olho te escandalizar, faz o que mesmo? Arranca. Se você pegar fora de contexto, vai acontecer acidente. Quando Jesus fala arranca, é tira. Ele está falando sobre a pureza do corpo, dos olhos. Então, todo o texto tem que ser entendido dentro do seu tempo, do seu contexto, porque foi escrito para não criar heresia. E as pessoas que criam heresias, eles provam dentro da Bíblia, porque prega versículos o quê? Isolados, fora de contexto. Então nós temos que aprender. Então primeiro aqui você vai ver, no primeiro versículo, ó, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, que era um lago. Depois disto o quê? Mateus vai dizer que João Batista, após confrontar Herodes, que Herodes possuiu a própria cunhada, então quando ele contesta Herodes, Herodes manda matar João Batista, a pedido de Herodias. Irmão, sabe que Jesus era primo de João. Então, irmão, Jesus, apesar de ser Deus total, ele também era homem total. Então, ele, como homem, ele sentiu. Então, ele foi que, olha, meu primo, mataram meu primo de uma maneira bárbara, de uma maneira ruim. Meu primo deu a vida por mim, pelo Evangelho. Ele retirou-se para chorar, para orar, para se refazer no deserto. Irmãos, mas ninguém dava sossego para Jesus. Os enfermos não deixavam ele, as pessoas não deixavam ele, porque sabia onde ele estava tinha milagre, onde ele estava as coisas
coisas aconteciam. Então, depois dessas coisas, é da morte aí de João Batista, que Mateus registra. Então, Jesus ele vai para um lugar reservado e grande multidão o seguia. Irmãos, grande multidão o seguia. Mas vamos ver aqui, olha, o 2. E grande multidão o seguia. Por que eles seguiam? Porque via o quê? Os sinais que operava sobre os... Então, a primeira coisa que nós vamos ver, irmão, que tem qualidade de seguidores. Tem pessoas que seguem apenas pelos milagres. Tem pessoas que seguem apenas para beneficiar-se. Tem pessoas que só servem a Deus se Deus fizer. O dia que ele orar e Deus não fizer, ele vai embora. Que ele só serve a Deus porque ele quer milagre. Só que ele esquece que o milagre maior Jesus já fez. Não o milagre do pão, da cura, da ressurreição. Não, o maior milagre é a transformação de um coração duro em um coração quebrantado. Irmãos, o maior milagre é a salvação de uma pessoa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus pode ressuscitar alguém agora. Daqui 10 anos ele morrer de novo. Jesus pode curar alguém. Daqui um ano ter outra doença. Mas a salvação não, ela é única. Se você preservar, ela é para a vida eterna. Então o maior milagre é a nossa salvação. E este milagre é tão grande que só Jesus opera. Provavelmente aqui eu tenho na minha família, você tem na sua família alguém que dá problema na família. Tem ou não tem? Não tem, irmãos? Eu falo que toda família tem alguém que dá, ou não tem? Então não tem que ter vergonha da minha não, que a sua também tem, né? Então, eu não tenho da sua, que a minha, todos têm. Irmão, e você não lutou para mudar essa pessoa? Você conseguiu mudar? Mas Jesus vai mudar. No tempo dele você está orando, Jesus vai mudar. O que eu quero dizer é que isso é um milagre, que se não fosse milagre, eu mudaria, eu transformaria, eu faria. Por que eu não faço? Que milagre só Jesus faz. Então eu prego, eu falo, mas Jesus muda. Então o maior milagre é esse. Mas as pessoas iam atrás de um milagre material. Irmão, você pode vir atrás, procurar um milagre material? Pode. Você vir aqui buscar uma bênção material? Pode. Desde que você busque primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino, primeiro ao Espírito, primeiro me alimentar do Espírito, depois o resto. Porque se eu buscar primeiro o espiritual, o material vem como consequência. Quando você busca o reino, Deus faz o resto. Quando você busca, irmão, o espiritual, o material vem. Você não está nem preocupado, mas Deus te dá, porque você buscou primeiro o espiritual. Então, na igreja, irmão, não estou dizendo aqui geral, tem pessoas que vêm para a igreja atrás de coisas materiais. Aqui eles estavam, olha, Jesus cura, eu vou lá. Jesus faz isso, eu vou lá. Jesus mesmo disse, vós me buscais pelo pão que perece, não que é que eu multipliquei. Então, vamos aprender, buscar a Jesus, irmãos, por aquilo que ele significa para mim, que ele é para mim, e não por aquilo que ele faz. Nem vou dizer aquilo que ele pode fazer, porque ele pode tudo. Vou dizer aquilo que ele faz. Eu não vou buscar Jesus por aquilo que ele faz, mas eu vou buscar o que ele é para mim. Irmãos, e para você? O que Jesus é?